O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Vamos embarcar neste episódio em direção à Reserva Biológica do Atol das Rocas, criada em 1979, que é a primeira no Brasil. Este santuário da biodiversidade fica localizado em mar territorial brasileiro, a cerca de 130 quilômetros de Fernando de Noronha e 270 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, e é o único no Atlântico Sul. Desde dezembro de 2001, figura na lista de Patrimônios Naturais Mundiais da Unesco, junto com o arquipélago de Fernando de Noronha. A Reserva Biológica de Proteção Integral Rebio Atol das Rocas é a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral no Brasil, criada em 1979 no litoral do Rio Grande do Norte e único atol localizado no Atlântico Sul. Ocupa uma área de cerca de 360 km² a 130 km do arquipélago de Fernando de Noronha. A superfície inclui área marinha até a profundidade média de 1.000 metros. Em 2016, a reserva foi incluída na lista do sítio Ramsar pelo Comitê Permanente da Convenção, que leva o mesmo nome, sobre zonas úmidas de importância internacional da Unesco. Este paraíso marinho tem como chefe uma única gestora desde 1995. Então, nada melhor do que falar com quem conhece a fundo essa unidade de conservação. Por isso, a nossa convidada da 99ª entrevista do programa Vozes dos Biomas é a Maurisélia de Brito Silva, gestora da Rebio. Prepare-se, pois tem muita história inspiradora nessa trajetória. Muito obrigada, Maurisélia, pelo seu aceite do convite, para participar do Vozes dos Biomas. E a primeira pergunta, que eu coloco para você é o que te levou a se identificar com o bioma marinho? Conte para a gente um pouco da sua história até chegar à gestão da Rebio. Bom, olá a todos, Obrigada pelo convite. Bom, na verdade, a minha história não é só com o bioma marinho, Eu sou uma pessoa que eu fui criada no meio da natureza. Meu avô e meu pai também são servidores, ambos já falecidos, mas são servidores do IBAMA. Então, eles vieram antes do IBDF, que acho que era um Instituto de Floresta, eu não lembro o nome, porque eu era muito nova, mas... Então, eles vêm antes da criação do IBDF. Então, eu fui criada nesse meio. Onde é o escritório do ICMBio, aqui em Natal, onde eu estou agora, eu fui criada aqui dentro, entendeu? Então, é um ambiente que tem muitas árvores, que eu e minhas irmãs que plantamos. Então, não é só o bioma marinho, a gente é tudo, Mangue, Mata Atlântica, dunas, lagoas, rios, animais, pessoas. Então, é tudo isso. Então, o que me levou à Reserva Biológica do Atol das Rocas era a minha vontade de trabalhar em ambiente que fosse mais voltado para os bichos, entendeu? Eu entrei no IBDF, eu tinha 19 anos de idade, vim trabalhar com meu pai aqui, e a reserva tinha sido criada em 79, por um acaso, o meu pai, que era o delegado substituto, então eu já ouvia falar da Reserva Biológica do Atol das Rocas desde a minha adolescência.
Então, eu acompanhei todas essas questões de peixe-boi, baleia, tartaruga, golfinho. Então, todas essas questões desses projetos, né, que foram criados há mais de 30 anos atrás. Então, quando eu cheguei no IBDF, os fiscais iam para o Atol das Rocas com a Marinha, e as mulheres não embarcavam. Então, não tinha como eu chegar até o atol. Então, eu trabalhei na fiscalização, na educação ambiental, na biblioteca. Fui trabalhando até que foi criado o IBAMA, com a extinção do IBDF, SUDEP, SUDEV e SEMA. E quando o IBAMA foi criado, a presidente, acho que a Nilde, pediu para o Gilberto Salles, o oceanógrafo, vir implantar a reserva, que ela tinha sido criada pelo IBDF em 1979 e ela não tinha sido implantada ainda. A efetividade de gestão ainda não tinha acontecido. Em 91 isso aconteceu. O IBAMA foi criado em 89, em 91 foi implantada a reserva. E eu já me cheguei junto do Gilberto para ir para o atol, então eu estou lá desde a implantação. E Maurizélia, eu queria que você explicasse para a gente o que é um atol, qual a importância, né, nessa dinâmica do ecossistema, para a gente entender um pouco, né, como é que é essa vivência, né, e quais seres fazem parte de tudo isso, né, que a gente sabe que tem a parte aquática e tem a parte também do próprio atol, né, para explicar um pouquinho para a gente. O atol é uma forma de Recife, né? Nós conhecemos, não que a gente tenha visitado, mas a gente ouve muito falar na Grande Barreira de Corais da Austrália, né? Aqueles milhares de quilômetros de um ambiente lindíssimo, riquíssimo, né? Que, claro, que tem algumas intervenções, alguns eventos naturais, como o branqueamento, que vai prejudicando o ambiente, mas a Grande Barreira de Corais da Austrália é um tipo de Recife, certo? Nós temos o Recife em franja. Quem vem aqui muito para o Nordeste, que vai nos parrachos de Maracajaú, parrachos de Pirangi, os parrachos de Pipa, né? Então, esse Recife da nossa costa é um outro tipo de ambiente recifal, que é o Recife franja. E o atol nada mais é que um tipo de Recife, só que de forma fechada. Não necessariamente ele é circular, certo? Mas ele é um Recife de forma fechada. Dentro desse Recife, ele abriga de 1 a mais de 100 ilhas. E uma lagoa permanente, uma laguna, né? Que é uma lagoa permanente. Alguns atóis são enormes, que tem aeroporto, cidade, né, comunidade, e alguns atóis são pequenos, como no caso do Atol das Rocas, que é um dos menores atóis do mundo. São 425 atóis no mundo, sendo 398 no Indo-Pacífico, 26 no Mar do Caribe e apenas o Atol das Rocas no Atlântico Sul, aqui no Nordeste do Brasil, né, distante 270 quilômetros da costa. Ele não está no litoral do Rio Grande do Norte. Ele está distante 270 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte e é mais próximo, 148 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha. Então, o atol é esse Recife de forma fechada. E o Atol das Rocas, ele tem uma área de 5,5 quilômetros quadrados, uma área interna. E a sua construção, diferente de outros atóis, principalmente no Indo-Pacífico, que é construído principalmente por corais, o atol, a sua construção é principalmente de algas calcárias, que são algas petrificadas. Tem corais, moluscos, gastrópodes, tem vermetídeos, foraminíferos, mas ele não é constituído principalmente de corais, e sim de algas calcárias, o que o diferencia de outros atóis nesse mundo de meu Deus.
E quando a gente fala assim, você falou de algumas espécies, né? Quais outras espécies são tão importantes e por que um atol como, né, o Atol das Rocas é tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Tendo em vista que ele é o único, como você explicou, no Atlântico Sul, né? Nesse perfil também. Sim, por ser o único no Atlântico Sul, foi criada uma reserva biológica, né, que é uma das unidades de proteção integral junto de estação ecológica mais restritas, né, mais restritivas a ações humanas. Então, foi para garantir que realmente aquele lugar fosse protegido, sem tanta interferência humana, né? No caso da Reserva Biológica do Atol das Rocas, as atividades são ações de fiscalização, monitoramento e pesquisa. E o atol, ele é um santuário marinho, ele é um santuário insular. Então, os bichos vão para o atol para se reproduzir, entendeu? Então, chega muito animal para se reproduzir. É baleia, é tubarão-lixa, é tartaruga, é tubarão-limão, é um santuário de lagostas, de peixes recifais. Os bichos se reproduzem, parte ficam no atol e parte vão embora para os bancos pesqueiros próximos ou até os mais distantes através de dispersão larval, entendeu? Então, Rocas é uma maternidade que é diário. Então, assim, a reprodução é diária. Você vê aves reproduzindo nas ilhas do Farol e Cemitério todos os dias. Você vai andar para fazer a pesquisa, você encontra, tem, evidentemente, uma época que tem mais lagostas ovadas e menos lagosta ovada, mais caranguejo ovado, mais ave reproduzindo, mas está sempre reproduzindo. Está sempre em ação de perpetuação de espécies, entendeu? Então, é um ambiente bastante delicado, um ambiente que merece muito cuidado na sua proteção, na nossa conduta, na nossa postura quando a gente está lá, porque é um ambiente de vidas. Onde você vai no atol tem vidas. Se você a areia do atol é uma areia biogênica, né? São restos animais e vegetais. E nessa areia moram espécies, moram caranguejos, moram anfípodas, né? As pulgas do mar, moram os insetos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a importância do atol é para as espécies que ficam no atol, que resolvem passar grande parte do ciclo de sua vida no atol, e as espécies que vêm de outros lugares do mundo, não apenas do Brasil, mas outros lugares do mundo, para se reproduzir no atol, para se alimentar no atol, para descansar no atol. Então, além de ser uma área de reprodução, é uma área de repouso para espécies nas suas rotas migratórias, tanto aves quanto mamíferos marinhos, quanto tartarugas. Tem tartaruga que usa o atol como área de alimentação e descanso, mas vem se reproduzir em pipa, entendeu? Que é onde eu fui criada. Então a gente tem até essa conectividade, né? Atol, pipa, tem isso, né? Eu fui criada em pipa, trabalho no atol, tartarugas são marcadas no atol jovens, se reproduzem em pipa quando adultas. Então tem essa importância. Nas ilhas, as aves, são 150 mil aves em 2 pequenas ilhas.
reproduzem no atol, ensinam seus filhotes a voarem, a pescarem, uma parte fica, outra parte vai embora. Então tem época que tem 150 mil aves, tem época que tem 100 mil, mas tem sempre muita aves, entendeu? Então é um ambiente muito importante. As águas do atol são importantes, porque além da reprodução tem a questão da alimentação. As aves, elas se reproduzem nas ilhas, mas elas só se alimentam de peixes e lulas. Então tem que ser um ambiente equilibrado para que essas aves né, tenham sua alimentação, assim como as tartarugas, como os tubarões, os polvos, né, os caranguejos. Então é um ambiente de vidas, é uma explosão de vidas. Então por isso é tão importante, por ser um berçário e um santuário totalmente naturais e sem muita interferência humana. A nossa presença no atol é para garantir que ela esteja protegida. Que o atol esteja protegido, que a biodiversidade esteja protegida, mas não tem interferência. Aonde a tartaruga colocar os ovos, eles serão mantidos, entendeu? A gente não transfere, é tudo de forma natural. Um bicho nasce, já é automaticamente comido por outro. É uma seleção natural, sobrevive o mais forte, né? Então é um lugar espetacular, e é um lugar que ele deve ser mantido como uma reserva biológica, que a gente tem que ter todo cuidado e que a gente tem que ter todo um comprometimento com a questão ambiental marinha, porque grande parte do nosso mar, né, das nossas águas jurisdicionais brasileiras, ela tem algum tipo de exploração, né? É pesca, é turismo, é esporte, recreio, é para fins comerciais, para lazer, para moradia, para casa de veraneio, para hotel. Então, Rocas representa 0,001% do mar brasileiro. Então, deixa ele quieto, deixa ele para a biodiversidade, tanto marinha quanto insular, quanto terrestre, né? Que às vezes chega alguma espécie terrestre que vai no atol, descansa e vai embora porque não tem manancial de água potável. Então, é isso. A importância é muito grande, mas é uma importância para a biodiversidade e é uma importância para o repovoamento de áreas de pesca. Por isso que a gente não pode interferir tanto na área do atol, a gente não pode liberar pesca, não pode liberar o número de pessoas, atividades com fins comerciais, atividades que prejudiquem esse ambiente de paz e de plenitude que é o atol das Rocas para a nossa biodiversidade. Isélia, como é que é ser gestora de um local que fica em alto mar, né? Porque eu sei que você tem que dividir, né, o ano em solo, né? E depois ir para lá. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Então, eu acho que a mesma dificuldade que o gestor na região amazônica. Imagina, tem gente que trabalha numa unidade de conservação e a cidade mais próxima é em outro estado, né, que anda dias de carro para chegar na unidade, em mata fechada, anda dias de barco em grandes rios, né? Então, assim, a dificuldade, eu acho que em qualquer unidade de conservação, em qualquer bioma, tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. Mas vamos falar de Rocas, né, que é onde eu trabalho. Rocas, ele é isolado geograficamente, o único acesso é marítimo, né? A gente só chega lá de barco. O nosso barco, o Morandá, ele sai aqui de Natal, uma média de 23 horas de barco até chegar lá. Uma outra dificuldade é não ter manancial de água potável. Toda a água que a gente leva é só para beber e cozinhar. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande no envio de todo o suprimento que a gente precisa, no transporte, no desembarque e no uso, né? A gente tem que ter responsabilidade em tudo que a gente está tratando, não só com vidas
na questão da biodiversidade marinha ou insular, mas com as vidas humanas que ocupam a reserva. Então, todo o nosso suprimento, tanto de água e de comida, é enviado aqui do continente. Então, hoje Roca já tem internet via satélite, né? A gente já tem há mais de uma década, mas a gente já viveu em barracas, a gente já viveu sem comunicação, a gente já viveu sem energia, né? Então, assim, com 12 barcos de pesca, imagina, cada barco de pesca tinha no mínimo 5 infratores, e a gente estava em 3, 4 pessoas numa reserva, sem comunicação com o continente, com 50, 60 infratores na nossa frente. Então, hoje é bem tranquilo, todas essas dificuldades já ficaram no passado, a gente tem apoio, a gente tem recurso, a gente tem uma infraestrutura muito legal, e eu tenho muita sorte, sabe, de trabalhar no atol, eu tenho muita sorte de ter contado com minha equipe de trabalho, que foram meus estagiários, que viraram voluntários, parceiros, com os pesquisadores, que me fizeram dar continuidade a um trabalho e não me fizeram desistir diante das dificuldades, sabe? Então, eu acho que eu sou como qualquer outro chefe de unidade, que tem as dificuldades, às vezes financeiras, às vezes de logística, às vezes de pessoal, às vezes de muita infração, mas que não desiste porque quer um bem comum, né? A gente quer um ambiente ecologicamente equilibrado, e se somos servidores de uma instituição que trata das unidades de conservação, a gente tem que dar o nosso sangue, suor, coração, trabalho e tudo mais. Mas eu acho bem tranquilo ser chefe do atol. Eu possivelmente não conseguiria ser chefe de uma unidade que tivesse tanta pressão antrópica, entendeu? Porque eu sei lidar muito com a questão dos bichos, de não poder mexer, de ver o crescimento dos bichos, eu sei lidar com o pesquisador, mas eu acho que eu não iria suportar trabalhar numa unidade que fosse degradada pelo homem. Eu acho que eu não ia ter coração para isso, não. Sou muito sincera em dizer isso. Eu imagino, Zélia. E você falou dos pesquisadores, né, também desses estagiários que viraram voluntários. Eu gostaria que você falasse um pouquinho que tipo de pesquisa, quantas pesquisas já foram feitas, né, que às vezes a gente nem tem noção, né, desse aspecto valioso. Sim, a Rocas é um laboratório vivo, né? Quem trabalha com aves marinhas, meu Deus, é o santuário. Quem trabalha com peixes recifais, com tartarugas, com qualquer coisa, com coral, com molusco, com crustáceo, então é muito legal ver isso. E como a gente conseguiu, depois de uma grande batalha, a gente conseguiu inibir a pesca ilegal na área da reserva, então aumentou muito a população dos bichos. Então isso também é muito legal. Então a gente vem desde sempre trabalhando de forma ininterrupta, desde 1991. Então, todos os dias, a gente mantém pessoas na reserva, patrulhando, pesquisando, monitorando, ocupando a estação. Então, isso é muito importante. E a fiscalização é muito importante, entendeu? Para você fazer a gestão da unidade de forma adequada, né? Não adianta você estar protegendo se tem tanta infração. E como a gente não tinha tantos servidores, os pesquisadores, os estagiários, eles iam correr atrás de barco com a gente, entendeu? Então a gente estava em 3, 4, 5 pessoas, tinha um barco de pesca, aí eles diziam, bom, meu amigo, é o seguinte, a gente vai atrás de um barco de pesca. Assim, se eu for só e acontecer alguma coisa, vocês vão ficar isolados, vão ficar sem a presença da gente. É bom em todo mundo, porque se acontecer alguma coisa, acontece com todo mundo e vamos nessa. E eles abraçaram essa causa também, né? Até porque para os pesquisadores também era importante a reserva não sofrer impacto, né? De ações ilegais da pesca por causa dos seus estudos, né? Dos conhecimentos que estavam sendo repassados para a instituição.
E a gente foi a primeira batalha, foi inibir a pesca para que a pesquisa realmente fosse uma ação de qualidade na reserva. Então, já foram mais de 130 projetos concluídos. Nós temos atualmente 48 licenças de pesquisa, mas como todo mundo sabe, né, a pandemia, desde o ano passado, eu virei para lá porque um carcará pousou aqui no barco da gente, aqui em frente ao escritório. Então, é muito doido isso. Voo. Então, as expedições de pesquisa elas foram suspensas pelo ICMBio a partir de abril do ano passado. Em algumas unidades já voltaram. A gente continua ainda no protocolo de apenas três pessoas. O pessoal da minha equipe ainda. Eu vou tomar a segunda dose de vacina. Alguns pesquisadores já tomaram a segunda dose. A gente vai retomar as atividades a partir de dezembro, com a temporada reprodutiva 2021-2022 e tartarugas marinhas. Mas é isso, a gente tem pesquisa com tudo, teve pesquisa até com a parte psicológica da gente que fica nesse isolamento, né? E, então, eu trabalho tem os eventos naturais, como o branqueamento de corais, quando vai ter o branqueamento. Então, a gente monitora os locais antes, durante e depois, para ver quanto tempo o atol levou para recuperar esses ambientes afetados, né, pelo branqueamento, pelo aumento da temperatura da água. Então, tem o swell, né, que são tempestades oceânicas, ondas de 3, 4 metros, que invadem as ilhas, né, invadem as áreas de nidificação de aves, de tartarugas. Então, tem as batidas nos recifes, arrancando algas, junto com algas, esponjas, crustáceos, outros animais associados às algas. Então, a gente tem monitoramento de tudo, estudo de tudo. É com mamíferos, é com tartarugas, é com peixe, é com corais, é com insetos, com aves, com esponjas, com ecologia, com geomorfologia, com geologia, oceanografia. Então, a gente vai inserindo os projetos. E quando eles estão prestes a ser concluídos, eu começo a procurar outros pesquisadores, principalmente de áreas ainda não contempladas, ou de áreas que a gente precisa de uma réplica ou de uma tréplica de estudos. Porque tem projetos que foram desenvolvidos em 1991, vou dar um exemplo só assim, que seria interessante que em 30 anos depois a gente visse como que está, aumentou, diminuiu, melhorou, quais as condições, são favoráveis, não são favoráveis. Então, a gente tem essa preocupação, tem a questão das sazonalidades, a área de reprodução de tartarugas, época de reprodução de tartarugas. Então, a gente só pode mandar o pessoal de tartarugas, porque elas não vão em outra época para o atol, entendeu? Como é do tubarão-lixa, aves reproduz todo dia. Então, tem isso, você também tem que conhecer as sazonalidades, você tem que conhecer os ambientes de ocorrência, de marés, de horários, para poder levar o pesquisador para o seu ambiente de trabalho de forma segura e que o projeto aconteça. Então, a Rocas tem uma parceria muito grande com o pesquisador, que o pesquisador ele vai no nosso barco, ele fica na estação do ICMBio, ele tem comida, água, internet, combustível, equipamento, tem o acompanhamento de um servidor da minha equipe, ou eu, ou uma pessoa da minha equipe, para desenvolvimento das atividades de forma segura. Então, tem todo o suprimento que a Fundação SOS Mata Atlântica, através da parceria com o ICMBio, mantém na unidade de conservação. Então, é uma parceria para que tudo dê certo e para que a reserva esteja ocupada tecnicamente, sempre além dos servidores da unidade de conservação. E, Zélia, entre as espécies assim ameaçadas de extinção, você poderia citar algumas, né, que justamente o atol abriga, né, e tem essa versão ecossistêmica, né, dentro da biodiversidade que tem lá? Sim, há uma outra coisa que eu queria falar do pesquisador, é que além de ser pesquisador da reserva, ele passa a ser um grande parceiro da unidade de conservação. Então, tem pesquisadores que trabalharam em Rocas na década de 90.
Mas se eu precisar hoje de um apoio, de um parecer técnico, entendeu? Bem profissional, se eu pedir ajuda, esse pesquisador, ele ajuda a Rocas. Se eu pedir um pesquisador que tá com o seu trabalho em andamento, ou se ele vai defender a sua dissertação, a sua tese, ele para atender a gente. É um grande parceiro. A comunidade científica é uma grande parceira da unidade de conservação, porque a gente fomenta a pesquisa e a gente precisa desse apoio até para que a gente faça uma gestão ambiental adequada na unidade de conservação. E é o conhecimento científico que faz a gente trabalhar em Rocas de forma adequada, tá? Então, eu queria dizer que, além de ter colaborado com essa questão de inibir a pesca, tem a questão de sempre gerar conhecimento científico e de ser um grande parceiro através de como se fosse um comitê técnico da unidade de conservação. Daí, assim, Rocas tem animais ameaçados, né, como mero, tartaruga, tubarão-limão, tubarão-lixa, lagosta, aí a cachalote, não que ela fique na reserva, mas ela passa ao largo da reserva, entendeu? Então, assim, a reserva, ela não é só importante ali no atol e as águas que o circundam até 1.000 metros de profundidade, entendeu? Que é a área da reserva. A área da reserva é o atol e as águas que o circundam até 1.000 metros. Mas a reserva é importante para a parte externa também, porque os bichos se alimentam fora também da área da reserva. E a reserva que mantém, né, essa alimentação para muitas espécies. É local de passagem de baleias, de golfinhos. Então, tem ameaçado de extinção, tem desde as tartarugas, o tubarão, o mero, o budião, a lagosta, tem estrela do mar, tem ouriço satélite. Então, assim, é uma infinidade. Tem animais que só usam Rocas para repouso ou para alimentação, que são ameaçados de extinção, como a fragata, o atobá do pé vermelho, que se reproduz em Noronha. A fragata se reproduz em Noronha, o rabo de junco se reproduz em Noronha, mas eles também são avistados nas ilhas e nas águas do atol. Então, tem essa importância, entendeu? Não apenas para o atol, mas para o entorno também. E para essas espécies que vêm se reproduzir, essas espécies de passagens, sejam elas ameaçadas ou não, Rocas tem a sua importância para elas. Agora, eu gostaria que você contasse para a gente os bastidores, né? Porque a vivência de meses e meses por anos, né? Devem ter altas histórias, assim, que você tem, né? De convivência, tanto com os pesquisadores, como com todos esses animais, né? Toda essa fauna, né? Que você comentou. Gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, né? Dessas vivências. Sim. Primeiro, assim, vou falar a questão logo da parte negativa da reserva, que era a presença de embarcações pesqueiras ilegais dentro dos limites da reserva. Tínhamos uma média de 280 dias de pesca 30 anos atrás. E se contabilizar que já avistamos até 15 embarcações ao redor do atol, esses 280 podem ser multiplicados por muito mais, né? Porque além de linha, o pescador usava arpão, rede, compressor, covo, entendeu? Então era assim, era uma depredação grande. E a gente ficava lá, além do medo, né, de você tá ali, isolado do mundo, sem comunicação externa, com o infrator, o medo que apresentava para a gente, o risco de morte, né, que representava para a gente, era não vislumbrar um grande barco de fiscalização, um grande apoio, entendeu? Então, eu fui pensando muito ao longo dos anos e eu fui me encorajando a enfrentá-los. E foi criado um personagem que se chama Xerife do Mar, que é como eu sou conhecida no meio da pesca, e até os pescadores que me chamavam, agora pronto, agora lá vem aquela Xerife do Mar, entendeu? Além de outros nomes que eles me chamavam, que não dá para dizer no horário, né? Então é isso, mas eu criei e eu absorvi esse personagem, até para me proteger, para que eu não tivesse medo de enfrentá-los. Então, por muitas vezes, eu ia dar a volta na ilha, eu converso muito com Deus, eu
converso muito com os bichos, eu converso muito com meu pai, que está lá no céu me protegendo, e eu chorava e eu voltava junto com o pesquisador ou o servidor do IBAMA, um colega de trabalho, e eu dizia, aí, vamos atrás do barco de pesca. E ele dizia, você não tem medo, não? Eu disse, quem tem medo de alguma coisa aqui, rapaz? A gente está aqui, o fato da gente estar aqui, a gente já é corajoso. Mas eu já tinha chorado o meu medo, entendeu? Eu também não podia demonstrar isso para o barco de pesca. Então eu passei a enfrentá-los, a confrontá-los e a persegui-los. Mas persegui dentro dos limites da reserva, dentro do que a legislação ambiental me permite. Não é perseguição barata ou só porque ele é um pescador, até porque eu fui criada no meio dos pescadores. Tudo que eu sei do mar, eu aprendi com o pescador. Então eu sou amiga do pescador. E eu sempre digo, vocês têm que me ter como parceira e não como inimiga. Porque quantos ambientes estão totalmente depredados, degradados por causa, né, das ações da pesca? E Rocas é que alimenta essas áreas. Então, primeiro foi o xerife do mar, e aí deu certo, e eu absorvi esse personagem, e enfrentei, confrontei, e consegui inibir a pesca. Então, Rocas hoje, a pesca ele não é um problema, entendeu? A gente foi fazendo vários meios, buscando apoio na Marinha, através de fotoidentificação. Esse barco aqui é um barco artesanal, quantas milhas ele pode navegar? 20 milhas? Rocas está 144, a Marinha não vai fazer nada. Mas e aí? É contra a norma da Marinha do Brasil. Então, assim, se ele afundar, aí a Marinha vai ter que procurar. Aí o imposto que a gente paga vai procurar. Então, eu comecei vários artifícios. Hoje a gente tem o PREPS, né, o Programa de Rastreamento de Embarcação, Pesqueira Via Satélite, que é um programa do governo federal. A gente tem radar, a gente tem drone, a gente tem a escuta de rádio, a gente consegue visualizar a área da unidade, entendeu? Então, eu fui criando meios. Então, hoje o xerife do mar está bem tranquilo, entendeu? Mas eu digo que esse monstro mora dentro de mim. Não tentem fazer nada em relação ao atol, que esse monstro volta. Mas está bem tranquilo, porque não temos mais o problema. E, assim, pesquisador é uma convivência tranquila, evidentemente que todo mundo é ser humano, todo mundo, né, diferente. Às vezes a gente só se conhece no local de embarque, a gente conhece através de currículo, mas a gente não consegue, não conhece o dia a dia. As pessoas me conhecem como Zélia do Atol, mas também não conhecem o meu jeito de ser, né? Então, assim, evidentemente que às vezes tem alguns problemas, mas é tudo resolvido, entendeu? Porque todo mundo é importante para a reserva, e às vezes foi uma informação recebida lá de fora, às vezes quando eu não tinha contato com o mundo de fora, era uma saudade, era uma dor de cabeça, era alguma coisa assim, mas é bem tranquilo. Evidentemente que se alguém causa algum problema à unidade, seja servidor, seja pesquisador, seja estagiário, ele não retorna mais para a unidade, entendeu? Porque nós temos que ter uma concepção que a segurança está em primeiro lugar. A gente está confinado, a gente está isolado, acesso restrito, acesso marítimo, um resgate imediato são 3 dias no mínimo. Então, de imediato não tem nada. Então, você tem que se preocupar com o fator psicológico das pessoas. A gente analisa o fator psicológico das pessoas, está trabalhando, está comendo, está dormindo, está conseguindo ir no banheiro, está conseguindo se comunicar. Então, é tudo isso, sabe? Rocas envolve um monte de coisa para que a logística dê certo, para que as equipes trabalhem de forma harmoniosa, educada e com a conduta de respeito, entendeu? E é isso. Mas a gente já brigou muito no atol, entendeu? Mas as brigas foram necessárias para que as pessoas passassem a respeitar não apenas a autoridade institucional, mas também a equipe que dá o sangue para cuidar tanto de Rocas quanto da segurança de quem vai para o atol, seja pesquisador, seja um prestador de serviço, seja a imprensa, entendeu? Então é isso. Mas é tranquilo, é uma convivência harmoniosa, ainda mais com a internet, né, que todo mundo vive no mundo externo, né? São poucas as pessoas que realmente têm uma introspecção com o lugar, que está sempre no mundo externo. E eu gosto muito de sair para longe da estação e ficar
fotografando, filmando, sozinha. Às vezes eu fico 2, 3 horas no mesmo lugar, relembrando o tempo de que a gente não tinha comunicação, do tempo que era aquilo. A gente via mais os bichos, entendeu? Eu digo muito para as pessoas, gente, tem hora que eu tenho vontade de desligar a internet para que vocês percebam que vocês estão no atol. Entendeu? Às vezes eu digo, vocês viram que aconteceu isso? Não. Vocês viram que ali tinha 10 aves e agora tem 23? Não. Entendeu? Você viu que a passagem da gente tem mais ave ou já tem menos aves? Então, às vezes eu faço as perguntas para que as pessoas absorvam o atol e passem a vivenciar o atol e esqueçam um pouco essa parte externa. É por isso que eu criei o Momentos do Atol, que é para que as pessoas possam vivenciar esse momento comigo, já que lá a gente não recebe, né, pessoas que não sejam pesquisadores e servidores do ICMBio. E dentre essas histórias, né, com a biodiversidade, né, que não são seres humanos, são todos esses animais, né? Você tem alguma que assim que você guarda, né? Ou algumas histórias assim que te emocionaram, enfim, se pudesse contar pra gente? Sim, eu tenho uma que tá aqui marcada em mim, a Cida. Cida é uma viuvinha, uma nos estólidos. As viuvinhas, elas, desde o tempo de barraca, elas vivem muito com a gente. Na nossa casa hoje, que é uma casa com deck, em cima de um deck, palafita em cima de um deck, ao redor da casa é lotado de viuvinha, que mora lá. Então coloca seus ovos, cria os seus filhos lá, e a gente não toca nesses animais. Mas a Cida, ela morava na janela da outra casa, da antiga casa, que a gente primeiro morou em barraca, depois num abrigo, que era um quarto e uma cozinha. E durante esses tempos desse abrigo, a gente tinha muitas dificuldades financeiras. Então, era pouca comida, a água, o barco era menor, então a gente não tinha muita coisa, às vezes atrasava a viagem por falta de pagamento. E eu chorava muito, porque eu não entendia como que um lugar tão especial como o Atol das Rocas, primeira unidade de conservação marinha criada no Brasil, o único atol do Atlântico Sul, um berçário para infinitas vidas, era destratado daquela forma. Então eu chorava, e o choro sempre foi a minha força, sabe, para aguentar, para ser tão resiliente como eu sou. E a Cida, muitas vezes eu estava chorando demais, e ela saía da janela, e até onde eu estava, ficava perto de mim, como quem quisesse me dizer algo, sabe? E eu entendia o que ela queria me dizer. E eu sabia que ela estava entendendo que aquele meu choro era porque eu não sabia até quando eu ia conseguir lutar por eles. Entendeu? Até quando eu ia aguentar, porque eu estava ao ponto de desistir. E eu não podia desistir. E Cida, ela tem uma anomalia na patinha, tanto é que ela nem foi anilhada, porque não precisava ser anilhada, porque a gente já reconhece a Cida. E o ninho dela era embaixo, na areia, mas a janela da cozinha era a casa dela. Ela não deixava nenhuma ave pousar. E todas as vezes que eu estava triste, ela chegava. E quando eu estava feliz, eu contava para ela, Cida, ó, chegou recurso, Cida, não sei o quê. E foi uma coisa muito louca. E em 2007, com a criação do ICMBio, a gente conseguiu um apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, e através do Fundo de Perpetuidade. E a primeira coisa que a SOS propôs foi melhorar a infraestrutura da reserva, para que a gente tivesse melhores condições de trabalho. Foi criado e foi construída uma nova estação. São 3 alojamentos, sendo o quarto e escritório do chefe da unidade, 2 alojamentos, cada alojamento para 2 pessoas. Aí tem 2 varandas, uma cozinha, energia solar, internet via satélite. E as aves que eu convivi durante 15 anos estavam na outra casa. E eu dizia, caramba, como é que eu vou desmontar a casa e tirar essas aves das janelas, da porta, do degrau, do extintor? Cada um tinha seu lugar. Só que com o aumento do nível do mar, com as erosões, com a dinâmica da ilha, essa casa, ela era no meio da ilha, ela foi parar um pouco dentro da água. E eu tive que desmontar a casa. E
Então eu desmontei a varanda de trás, depois eu desmontei a varanda da frente e fui deixando os lugares das aves. Aí um dia eu estava em Natal, a pesquisadora Bárbara estava no atol e ela me ligou e falou: chefia, a Cida se mudou para essa casa. Então agora você pode desmontar outra casa. E eu fiquei monitorando a Cida durante um ano. E quando realmente as aves, ela, pirata, a fresquinha, todas as aves que ficavam na outra casa, mudaram para essa casa, e eu vi que era o momento de desmontar a casa, senão ela podia ser destruída pelo mar e interferir, né, nas áreas naturais do atol. E eu desmontei a casa depois que Cida se mudou para outra casa da gente. Então, a Cida, ela é o meu maior personagem de luta do atol, porque eu olhava para ela com anomalia e sobreviveu, né? Sobreviveu, e ela com casal, e ela com filhote, e aquele monte de aves, e eu subi o farol, eu olhava tudo aquilo, aquela imensidão de beleza e de vidas, e eu dizia: não, eu não posso desistir, o atol precisa de mim, mas eu acho que eu preciso muito mais dele. Então, cada bicho, cada polvo, cada tubarão, cada sargentinho, eu fui conhecendo os bichos, eu fui me apaixonando, e eu fui fazendo deles a minha família lógica, para poder resistir e continuar mantendo o atol como ele merece, como todos eles merecem. Então a Cida está no meu braço, o polvo está no meu braço. Eu conversava muito com os polvos, conversava muito com eles. O tubarão, as ruínas do atol, a raia. Então eu vou tatuando as coisas do atol que fazem parte da minha vida, já que eu não posso tocá-los, eu posso tocar em mim e dizer que estamos juntos. E é isso. E até hoje eu converso muito com os bichos. Eles são os meus melhores parceiros. É isso que eu ia falar, né? Que parceria, né? Super bonito mesmo, né? E fora que você, além desse diálogo, né, que você tem com todos eles, ainda se registra, né? Você tem, assim, registros, né, dessa convivência que a gente também acaba compartilhando, né, com a gente, né? Um pouquinho de toda essa beleza, né, dessa relação, né? E Zélia, a questão do plano de manejo, né? A gente sabe que as unidades de conservação precisam ter o plano de manejo. Eu gostaria, numa reserva integral, né, de proteção mais restritiva, esse plano de manejo foi importante. Eu sei que ele não foi tão anterior, né? Foi mais recente. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Então, o plano de manejo, ele é o documento que norteia as atividades das unidades de conservação, sejam de proteção integral, de uso sustentável, né? Ele que norteia as atividades. No caso do atol, a fiscalização, a pesquisa e a educação ambiental externamente. Então, a gente tem trabalho de educação ambiental no continente e algumas vezes em Fernando de Noronha, né? As pessoas que vão dar palestras também falam do atol. Então, o plano de manejo, ele é importante para nortear as ações nas unidades, entendeu? Porque tem unidades que você sabe, tem unidades que tem população, né, residente, tem população tradicional, tem quilombola, tem indígenas, né? Então, tudo isso. Então, o plano de manejo, ela vai colocar o que é área de uso especial, uso restritivo. Então, vai regulamentar todas as atividades e todos os usos da unidade de conservação. Nosso plano de manejo, ele é de 2007, mas como Rocas não tem, assim, diferente de outros lugares, não tem aumento de população humana, não tem agropecuária, não tem mineração, não tem não sei o quê. Então, assim, para a gente é muito fácil atualizar o plano, porque vai ser feito através de notas técnicas da própria equipe da reserva e pesquisadores, porque a gente só vai atualizar os projetos de pesquisa, atualizar a infraestrutura e as ações que estão acontecendo, né, como patrulhamento com drone, com radar,
entendeu? Então, é muito mais tranquilo para unidades de conservação, como o Atol das Rocas. Em alguns lugares é mais difícil, né? Eu estou acompanhado aqui o do Parque das Dunas, que é uma unidade de conservação estadual aqui de Natal. O Parque das Dunas é aqui do lado do meu escritório. É difícil, viu? Porque são muitos interesses, entendeu? De construções de prédio, numa zona de amortecimento, entendeu? O aumento da população, a esgoto, caça, retirada de madeira. Então, é muito louco. Então, plano de manejo em áreas que tem população, né, é muito mais difícil de ter um sucesso. Em Rocas é bem tranquilo, porque é muito voltado para fiscalização e para pesquisa. Bom, agora a gente sabe que também as pressões tanto antrópicas, né, do próprio ser humano, como também das mudanças climáticas, já estão, né, influenciando de alguma forma, né, a biodiversidade, os ecossistemas, né? Eu gostaria de saber da tua parte quais são as principais pressões hoje em Rocas, né? E a gente sabe que também tem a questão da extração petrolífera, né, no Nordeste, os leilões, né, que vêm nas proximidades, né, justamente não só do atol, mas de Fernando de Noronha, já ocorreu também de Abrolhos. Então, quais são as pressões, né? E como você, vamos dizer assim, defende, né, a necessidade dessa proteção também? Então, as pressões de Rocas, assim, já foram mais no passado, entendeu? A questão da pesca era uma pressão, a questão de abrir para o turismo é uma pressão. A sociedade entende que tem que ter lugares como o atol, entendeu? As imagens que eu posto sensibilizam as pessoas, entendeu? Então, eu tenho alguns mil seguidores nas redes sociais justamente por isso, entendeu? Eu passo as informações de Rocas para que as pessoas se sensibilizem, para que as pessoas pensem no que estão fazendo no lugar que ela vive, que ela convive, que ela passeia, entendeu? Que ela usa, entendeu? Então, assim, hoje o problema de Rocas é uma coisa que não tem como a gente colocar uma barreira. O lixo que chega no atol vem de diversos lugares pelas correntes marinhas, entendeu? Então, a gente recolhe lixo todo dia, principalmente garrafa PET, lâmpadas, às vezes seringa, chinelo, entendeu? Mas a gente tem um trabalho voltado para isso. Nós temos que recolher desde uma partícula. Se a partícula é visível, seja de vidro, seja de plástico, de nylon, a gente tem que recolher. Porque quando vira um microplástico, né, aí a gente já não consegue visualizar. E os animais estão sendo atingidos, os seres humanos estão sendo atingidos pelo microplástico. Então, é esse tipo de pressão, entendeu? Tipo, não foi um derramamento de óleo, mas alguma fonte de óleo que chegou em Noronha com aquele lixo com piche. Não chegou em Rocas. Chegaram, depois de 2 semanas, chegaram 3 tampinhas sujas de piche. Mas possivelmente aquelas que estavam em Noronha que não conseguiram ser coletadas, né? A corrente leva para Rocas. Mas não chegou o piche em Rocas, não chegou o óleo que chegou no Nordeste, entendeu? Mas tem a pressão agora da ocorrência do peixe-leão, que já foram capturados em Noronha, algumas unidades, eu acho que 8. Em Rocas nós não detectamos nenhum indivíduo. Agora, a partir do dia 18, eu já vou estar na reserva de monitoramento junto com a Universidade Federal de Pernambuco, com apoio da Fundação Boticário de Proteção à Natureza e com apoio da WWF. Vai ter um monitoramento de drone, que é o apoio da Fundação Boticário, que é um trabalho em parceria com a UFPE, e tem dos recifes mesofóticos, que é com apoio da WWF, que a gente vai poder ver os recifes, vai ser a partir de 20 metros do atol, com câmeras, para a gente não só conhecer esse ambiente até 110, 120 metros, mas também para monitorar melhor a questão do peixe-leão, entendeu? Não tem como você criar uma barreira. Chegou,
avistou, capturou. Então a gente tem que viver em estado de alerta sempre. Desde a primeira ocorrência do peixe-leão em Noronha, eu peguei os projetos que tinham a conectividade que tinha com Noronha e comecei a monitorar a área da corrente que chega de Noronha para o atol. Porque a corrente chega, a sua equatorial, ela passa por Noronha, passa por Rocas, e depois tem uma subcorrente a 200 metros que volta para Noronha, de Rocas para Noronha. Então a conectividade é muito grande. Então a gente está em alerta sempre, seja o lixo marinho, seja com a rede fantasma, né, com pesca fantasma, que é aquelas redes que vêm da África, que são petrechos que eles usam para tratores de pesca e que vão embora da zona deles e eles deixam, abandonam. E aí podem chegar com tartarugas, com aves, com golfinhos, presos nessa rede, muitas vezes mortos. No sul a gente vê lobo marinho, etc., né? Albatrozes. Então é isso, as pressões são pressões que muitas vezes a gente não pode conter de forma adequada, porque acontece de forma, vamos supor, vamos dizer assim, natural, né? Acontece. O aumento do nível da temperatura da água que causa o branqueamento. Então a gente só pode monitorar, a gente não tem como interferir, a gente não tem como impedir, mas a gente tem como monitorar. A gente vê que Rocas é resiliente. Depois de alguns meses, ele volta a tudo ao normal. Os corais voltam ao normal. O ambiente é muito resiliente em Rocas, entendeu? Mas essa história da exploração aqui da Bacia Potiguar, se tiver um derramamento de óleo, né? As correntes aqui, elas vão parar em todos os bancos oceânicos, em toda a cadeia de montanha submarina, que tem Rocas, Noronha, Banco Drina, esses bancos aqui de Caiçara, esses bancos todos aqui. Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Qual a importância da biodiversidade? Qual a importância da exploração do petróleo e gás? É muito louco você ter que pensar tudo isso, sabe? E eu fico pensando no tão difícil seria recuperar um ambiente não só como Rocas, mas como todos os bancos oceânicos, como Noronha, todos esses ambientes coralíneos, se tiver um acidente, porque a gente viu em 2019 o que aconteceu com aquele derramamento de óleo, o que aconteceu com a costa brasileira. Até hoje aparece, entendeu? E a gente não está preparado para isso na costa, imagine em alto mar. O Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Norte, os procuradores da República aqui na instância do Rio Grande do Norte, a gente criou um grupo junto com o ICMBio, junto com a Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente vem conversando, a gente vem tratando de ações, participando de audiências públicas, de ações. Tem várias ONGs brasileiras defendendo também, né, a não exploração. Tem instituições, tem universidades, então parceiros como a Fundação SOS Mata Atlântica, os pesquisadores do atol estão colaborando com isso, cada um na sua área, mostrando o impacto que vai ser, né, para o ambiente como um todo e para as espécies. Isso não é só atol, não. A gente não está só falando de bicho, não, a gente está falando de gente também. Quantas milhares de pessoas dependem da costa, da pesca, do turismo, da água de coco, do queijo de coalho, da barraca de praia, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso tudo. A gente tem que pensar com responsabilidade e tem que pensar no como vai ser. O leilão da 17ª rodada de licitações realizado pela Agência Nacional do Petróleo em 7 de outubro de 2021, que ofertou 92 blocos para exploração de petróleo e gás, teve arremate somente de 5 blocos na Bacia de Santos. Nenhuma empresa participante se interessou nos 14 blocos oferecidos na Bacia Potiguar, que fica no litoral do Rio Grande do Norte, Ceará e Fernando de Noronha, áreas nas proximidades das unidades de conservação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e da Rebio do Atol das Rocas. Desde 2020, a mobilização de ambientalistas do Ministério Público Federal e pesquisadores de universidades
para evitar a extração nesta área. Também uma nota técnica de 2020 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade já aponta ser temerária a inclusão destas áreas no leilão por serem próximas a berçários naturais. Essas localidades também têm a presença de espécies ameaçadas de extinção. Entretanto, os blocos não arrematados na licitação ainda ficarão em oferta permanente, segundo a ANP. E é isso, a pressão é essa, entendeu? De coisas que não tem como a gente frear, quando são coisas que vêm pelo mar, que vêm pelo ar, mas as humanas a gente consegue através da legislação ambiental, através dos parceiros, através da Lei 9.605, da sensibilidade, da união. Gente, você olhar quantas pessoas assinaram a petição contra a exploração do petróleo e gás na Bacia Potiguar, entendeu? Assim, é muito gratificante você ver que a população está unida, que a população sabe que um ambiente saudável, a gente depende dele para a nossa qualidade de vida, para a nossa própria sobrevivência. E a gente vê tantas vezes que a questão ambiental ela não é tão discutida, né, nas esferas superiores, mas a gente, os seres normais, os seres que vivem nas praças, nas unidades de conservação, nas praias, nos mangues, a gente tem se unido e lutado por um mundo melhor. E a gente vem tentando sensibilizar também os políticos. Eu sempre que eu vejo uma fala de um político no Instagram, falando, ação social, não sei o quê. Aí eu coloco, eu sinto falta da questão ambiental, afinal de contas a gente depende do ar, da água, do solo, entendeu? Eu fico falando isso, a gente depende de um ambiente saudável para a nossa própria sobrevivência. Então eu fico, sabe, eu só falo assim, que eu sinto falta, estamos juntos, sabe? Porque a gente tem que buscar essas pessoas também para o nosso lado. E por isso que o trabalho que a gente faz aqui com o Parque das Dunas, de sensibilização, de informação ambiental, é muito importante, porque as pessoas ficam conhecendo, quando a pessoa fala e o tubarão, você não tem medo, não? Eu disse, tem nada, mas o bicho tem medo da gente. Quando a gente está na piscina, que o tubarão vê a gente, ele vem. Quando vê que é o ser humano, ele sai, sabe? Então, assim, você vai mostrando que tudo, né, quando é um ambiente saudável, quando é um ambiente equilibrado, ninguém vai mexer com ninguém, entendeu? Então, você vai sensibilizando as pessoas, você vai desmistificando coisas. Então, é isso, sabe? É uma vida dura, mas é uma vida boa demais, viu? Assim, você poder trabalhar com conservação ambiental, de você acreditar naquilo que você luta, porque eu acredito que a minha luta é verdadeira, que vale a pena e que o atol merece, e que o cidadão brasileiro merece, e que a fauna merece, que a flora merece, que o mundo merece. Afinal de contas, Rocas é um patrimônio da humanidade, né? O Complexo Escolar Rocas Noronha. Então eu luto por tudo isso, sabe? Porque eu acredito que juntos somos mais fortes, mas tem que ter alguém para encabeçar essa fortaleza. E no caso do atol, eu abracei essa causa não apenas por ser servidora lotada na Rede Atol das Rocas, mas por ser cidadã brasileira, por ter sido criada nesse meio e por acreditar que é possível. Se você não desistir, você consegue. Bom, diante de tudo que você falou, né, eu só posso agradecer, né, a sua participação e que as pessoas compreendam, né, a importância do Atol das Rocas, né, pela sua vivência, pela sua trajetória também, pela sua narrativa, né, que é importante. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né, e desde já agradecendo a sua participação, Zé. Ô, amiga, eu além de ser servidora pública, ambientalista, eu sou corredora. Então eu participo de corridas em vários biomas, entendeu? Então eu vejo o quanto eles são impactados, né? Assim, muitas vezes eu estou correndo, aí eu vejo uma flor, vejo um animal, eu paro para fotografar. As pessoas falam que eu nunca vou ganhar uma corrida, porque eu sempre
fico vendo a questão ambiental, falo com a comunidade, pergunto se está tudo bem, se falta água, se tem água. Então é isso. Mas a gente tem que pensar em todos os biomas, não apenas no marinho. Então eu estou sempre ativa a qualquer ação, a qualquer campanha, sabe? Seja Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa, Amazônia. Então eu me envolvo com tudo, sabe? Foi a questão ambiental. Às vezes a pessoa manda aí, Zélia, compartilha aí, porque você tem alguns 1000 seguidores, é importante, eu compartilho, eu participo de campanha, eu divulgo, eu ajudo. Não tem muito dinheiro, mas se todo mundo ajudar com um pouquinho, virou muitão. Então é isso, sabe? A gente tem que se unir, a gente tem que cuidar do nosso espaço, do espaço do outro, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do nosso Brasil, do nosso mundo, do nosso planeta, porque é aqui que a gente vive. Então não adianta dizer, eu posso vir de novo para a Terra com outro nome. Não, eu sou Zélia Brito, eu quero um ambiente saudável nessa vida que eu vivo, que meus sobrinhos, que minha mãe, que minha sobrinha neta, que meus irmãos vivem, que meus amigos, que meus conhecidos, que os desconhecidos, entendeu? Então eu luto por isso, eu luto por essas causas, de um ambiente saudável, seja qual for o bioma. Eu quero que todo mundo viva bem. Também eu queria deixar uma mensagem de que a gente tem que agradecer a Deus por estarmos vivos, porque mais de 500 mil pessoas perderam a vida, né, no nosso país, milhões de pessoas no mundo. Então a gente podia ser mais amigo do próximo, a gente podia ser mais amigo da natureza, amigo do nosso parente, amigo da gente mesmo, a gente respeitar, ser mais compreensivo, ter mais cuidado, continuar se cuidando, a pandemia não acabou, quem puder se vacinar, se vacine, continue usando álcool, continue usando máscara. Eu estou sozinha aqui no escritório, por isso que eu estou sem máscara, e vamos cuidar dos nossos espaços, porque a gente merece, tá? E, Sucena, eu não sou bióloga, eu não tenho formação superior, eu sou criada na marra, eu aprendi tudo no mar, eu aprendi com os pescadores, com a minha vivência em Pipa, Tibau do Sul, Cibaúma, e eu aprendi tudo do atol, no próprio atol, através de leitura, através de vivências, de experiências, acompanhando os pesquisadores. Então, a minha formação é atologia, eu sou formada em atol das rocas, tá? Eu não sou bióloga, e é isso. Mas se a gente acredita na causa, a gente leva ela adiante e a gente consegue, se não muito sucesso, mas um pouco de sucesso. Então, fiquem todos com Deus, obrigada pelo convite e vou estar sempre à disposição para divulgar as ações não só do atol, mas da questão ambiental e da cidadania como um todo. Gratidão, Zélia.